Túnel Kiyotaki. Internacionalmente famoso por ser um dos destinos mais misteriosos e assombrados do Japão, o Túnel Kiyotaki é a rota de pista única que liga o norte de Arashiyama à cidade vizinha de Sagakyotaki. Com uma história de violência, maus presságios e suicídio, o Túnel Kiyotaki é um local onde muitas pessoas avistam aparições. A estrada, originalmente fazia parte da ferrovia Tagoyama construída de 1927 a 1928, o Túnel Kiyotaki tem quase meio quilômetro de comprimento. Houve uma série de mortes relatadas, desde trabalhadores que sucumbiram em acidentes ou condições de trabalho difíceis durante a construção do túnel, vítimas de incidentes ferroviários e pessoas que foram executadas na área. A área também é considerada um local com alta recorrência de suicídios devido ao isolamento da floresta e robustez das árvores acima do túnel. Dizem que durante a noite os espíritos dessas fatalidades podem ser vistos vagando pelo túnel. Dizem também que o túnel tem exatamente 444 metros de comprimento. No Japão, o número 4 é visto como um número infeliz, pois sua pronúncia é shi, que também significa morte. Muitos dos que passam pelo túnel relatam ver espíritos refletidos nos espelhos retrovisores. Há também alegações de que os sinais de trânsito fora do túnel podem mudar repentinamente de vermelho para verde à noite, causando acidentes com o tráfego que se aproxima, além de diversos outros relatos como o grito de uma mulher que pode ser ouvido à noite na floresta ao redor da área. Uma mulher vestida de branco é conhecida por correr do túnel e pular no capô dos carros esperando nos sinais de trânsito. E tontura, náusea e dores de cabeça podem ocorrer durante a viagem pelo túnel. Kushizaki Onna. Segundo a lenda, Kushizaki Onna foi uma mulher que foi mutilada durante a vida, com a boca cortada de orelha a orelha. Em algumas versões da história, Kushizaki Onna foi a esposa adúltera ou de um samurai durante sua vida. Ela ficou solitária porque o samurai sempre estava fora de casa lutando, por isso ela começou a ter casos com homens da cidade. Quando o samurai soube disso, ficou indignado. Como punição por sua infidelidade, seu marido cortou os cantos de sua boca de orelha a orelha. Após sua morte, a mulher voltou como um espírito vingativo. Ela cobre a boca com uma máscara de pano. Ela pergunta às vítimas em potencial se elas a acham bonita. Se eles responderem com não, ela os matará com sua longa tesoura médica. Se eles disserem sim, ela revelará que os cantos de sua boca estão cortados de orelha a orelha e repetirá a pergunta. Se o indivíduo responder com não, ela o matará com sua arma, e se ele disser sim de forma hesitante, ela cortará os cantos de sua boca de forma que se pareça com sua própria desfiguração. Muitos dizem que existem métodos que podem ser usados para sobreviver a um encontro com Kushizaki Onna, como responder a sua pergunta descrevendo sua aparência como normal, ou distraindo-a com dinheiro ou balas duras. Algumas variações afirmam que, se a vítima disser sim com calma e sem medo, ela os recompensará com um rubi vermelho sangue e os deixará viver, mas se olharem para trás, ela mostrará seu sorriso de gelar o sangue e os matará. A Vila Inunaki. A aldeia Inunaki é uma lenda urbana japonesa que remonta à década de 1990, sobre uma suposta aldeia na província de Fukuoka, cujos residentes agressivos se recusam a seguir as regras da Constituição japonesa. Dizem que a vila está localizada nas proximidades do Monte Inunaki, perto da passagem da montanha Inunaki, porém sua localização exata é desconhecida. Existiu uma aldeia Inunaki, de 1691 a 1889, porém esta não tem ligações com a lenda. Existem muitas histórias sobre a vila, uma das mais famosas conta a história de um casal que foi morto. Em algum momento no início da década de 1970, um jovem casal estava subindo as encostas da Cordilheira Inunaki. Eles estavam indo para Isayama do outro lado da montanha, e para chegar lá de Miyawaka eles tinham que passar por uma estrada estreita subindo a colina. Pouco antes do túnel Inunaki, um som metálico foi ouvido vindo do carro. Quando saíram do outro lado, o motor morreu e eles se viram presos. Eles notaram uma passagem no lado direito da estrada. Então eles deixaram o carro e subiram a floresta em busca de ajuda. Depois de um tempo, eles encontraram uma placa manuscrita dizendo: "A Constituição do Japão não se aplica além deste ponto." A trilha estava ficando mais difícil e coberta de mato conforme eles continuavam, mas algumas centenas de metros adiante eles de repente entraram em uma pequena aldeia.
Era uma cidade como eles nunca tinham visto antes. Parecia abandonado, as casas eram todas escuras e dilapidadas, e ninguém podia ser visto de onde estavam na entrada. Verificando os seus telefones, verificaram que não havia cobertura, nem podiam ouvir sons de pessoas ou animais. Foi um silêncio mortal. Eles lentamente se aventuraram na estrada principal passando pelas sombras dos casebres. Ninguém deveria ser visto ou ouvido. A atmosfera era estranha. Quando eles perceberam que seus corações curiosos estavam fartos e decidiram voltar a pé, algo se moveu dentro de uma das casas. E de repente um homem estava na varanda de um grande prédio cinza. Olá! Bem-vindo à aldeia Inunaki, ele gritou. E com apenas alguns passos, incrivelmente longos e rápidos, ele apareceu de repente bem na frente deles. Adoramos visitantes aqui, disse ele. Só não gostamos quando eles vão embora. E com um movimento rápido, ele cortou o menino do pescoço até o lado da barriga com uma foice. O jovem apenas olhou para ele atônito, antes de cair no chão. A garota tentou recuar, mas o velho a agarrou com firmeza. Ele parecia ter alguma força interna que tornava suas mãos e braços mais fortes do que qualquer coisa que ela já havia sentido antes. Com um gemido quase inaudível, ele a ergueu com uma das mãos e a jogou no chão de cascalho com tanta brutalidade que ela sentiu suas costelas quebrarem. Quando a foice desceu sobre ela, ela virou a cabeça em direção à casa mais próxima. Com horror, ela viu o que eles não haviam notado antes. Atrás e entre os pequenos prédios havia pessoas mortas, cadáveres em decomposição por toda parte. O motivo do silêncio e da escuridão era que todos estavam mortos. A boneca de Okiko. Segundo a história de Okiko, a boneca foi comprada por um menino de 17 anos chamado Eikichi Suzuki durante uma visita a Sapporo para uma exposição marinha em 1918. A boneca foi um presente de suas viagens para sua irmã de 2 anos chamada Okiko. Quando ela foi inicialmente comprada, a boneca tinha cerca de 40 centímetros de altura e era vestida com um kimono tradicional. A boneca era primorosa. Seu cabelo era preto como um corvo e cortado na altura dos ombros, em um penteado tradicional okappa, que é popular nas bonecas japonesas. Okiko adorou sua nova boneca e ela serviu como companheira da menina até que ela morreu repentinamente de uma doença semelhante a um resfriado aos 3 anos de idade. Devastada pela perda, a família de Okiko colocou sua boneca favorita no altar doméstico, onde fizeram orações em memória de Okiko. Em pouco tempo, a família notou que o cabelo da boneca de Okiko havia começado a crescer, como se fosse o cabelo da cabeça de um humano. A família concluiu que o espírito inquieto de Okiko, que morreu tão jovem, estava agora dentro de sua amada boneca. A boneca permaneceu com a família de Okiko até 1938, quando se mudaram para Iwamizawa em Hokkaido e deram a boneca ao templo Menenji, onde ela permanece consagrada até hoje. Ela agora é chamada de Okiko em homenagem à sua antiga dona. Alguns acreditam que o cabelo que continua a crescer em sua cabeça é o cabelo da criança Okiko. O cabelo de Okiko não parou quando ela encontrou um novo lar no templo Menenji. Seu cabelo cortado cresceu quase 10 polegadas durante o início de sua estada no templo e continua a exigir corte para impedir que cresça fora de controle. Disse que o padre que corta o cabelo dela recebe uma mensagem de Okiko em seus sonhos pedindo-lhe para manter o cabelo dela parado. Okiko até hoje está localizado em seu santuário particular, em exibição em uma pequena caixa de madeira, no templo Manenji na cidade de Iwamizawa na ilha de Hokkaido, no Japão. Ela está lá, esperando por todos que querem brincar com fogo e ter uma conversa cara a cara com o paranormal e o bizarro. Essas foram algumas lendas japonesas. Obrigado pelo acesso. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Comente aqui qual foi a sua lenda preferida. E até o próximo vídeo.